Vamos direto ao ponto. Você lembra o último grande jogo da seleção brasileira de futebol? A última vez que vestiu a camisa verde e amarela e acompanhou uma partida com emoção? Faz um bom tempo, na verdade. O emblemático 7-1 contra a Alemanha na última Copa do Mundo deu um estalo nas nossas vidas, assim, né? E aí fez a gente se questionar, afinal de contas, qual é a importância que o futebol tem hoje na formação da identidade brasileira? O Rede de Olhares vai bater essa bola hoje com vários convidados. É a partir de agora. O Rede de Olhares é uma produção da UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e parceira do canal Futura. Eu vou começar esse bate-bola perguntando aqui para toda essa gurizada. Quem aqui de vocês pensa em ser jogador de futebol no futuro? Levanta a mão. 2, 3 é bastante. Ah, tem aqui. Vou perguntar para ti, me diz, como é que é teu nome? Miqueias. Pega bem o microfone ali e fala. Miqueias. Isso? Que posição que tu joga hoje no futebol? Goleiro. E torce para que time? Juventude e Grêmio. Juventude e Grêmio, 2 times? Ô, beleza. Deixa eu falar com esse menino aqui. E você? Quer ser jogador de futebol também? Quero ser cientista. Cientista? Sensacional aqui, ó. E tu joga futebol sempre? Mesmo querendo ser cientista? Só na segunda e na quarta. Na segunda, Ah, então tá bom. E você? Quer ser jogador de futebol? Não. Não quer ser jogador de futebol? Por quê? Não sei. Então tá bom. Olha só, viu, professor? Tá aí a gente pode dizer que isso aí é um reflexo, né, do que a gente tem visto por aí. Será que esse futebol que a gente tem visto na seleção brasileira pode estar influenciando a escolha dos jovens, que uma vez a gente via que todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Sim, até eu. Eu ia te perguntar, tu quisesse ser jogador de futebol também algum dia? Eu era pequeno, né? Até antes da questão da seleção brasileira, né? A gente tem notado que, em termos de cultura brasileira, por exemplo, sei lá, nos anos 30, 40, 50, 60, até os anos 70, né? A cultura brasileira era muito definida em termos de futebol e de samba, né? No final dos anos 70 em diante, isso começa a se transformar, né? Com a globalização, a introdução de outros esportes, enfim, né? A variedade cultural muito grande, isso começa a dar outras referências, né? E, por outro lado, você tem também uma extrema profissionalização dos esportes em geral, né? Do futebol em particular. E, claro, isso vai, de alguma forma, impactar até nas paixões, né? Pelos clubes. Uhum. E tu achas que hoje o futebol, ele tem essa importância, né? Que nem tu falaste antes ele tinha uma força muito grande, assim como o samba, né? Na identidade brasileira. E hoje, para a formação dessa identidade, desses jovens que estão aí, qual é a importância que ele ocupa? Eu acredito que ele ainda seja muito importante, mas ele não tem a mesma importância que ele tinha há 30 anos atrás, né? Hoje os jovens têm outras opções de esportes, enfim, é uma variedade muito grande, né? Uhum. De outros investimentos, de paixão e de identidade mesmo, né? E essa mesma pergunta também a gente fez para um ficcionista, crítico literário e jornalista, que é o Sérgio Rodrigues, que também escreveu um livro, Drible, em que o futebol é o grande pano de fundo dessa história. Confere aí o que ele respondeu para a gente. Acho que a gente tem uma crise muito séria no futebol brasileiro, muito séria. E estamos correndo, inclusive, o risco de perder não só o direito ao título de país do futebol, mas de perder uma vaga no primeiro time mundial do futebol, né? O Brasil, nesse momento, ele não é um país do primeiro time do futebol, sob nenhum critério, nem de clube, nem de seleção, muito menos de seleção. O futebol é um patrimônio imaterial muito valioso no Brasil, extremamente valioso. E eu acho que ele não é visto assim necessariamente pela cultura, né? A cultura com C maiúsculo, aquela cultura oficial, mas deveria ser,
porque sem dúvida alguma ele é ele tem uma presença nacional, ele tem uma ressonância muito forte na alma popular mesmo, né? Ainda tem, isso sobrevive, né? Agora não vai durar para sempre se não for feito, se não forem tomadas medidas enérgicas, assim, a curto prazo. Então, assim, a CBF tem que mudar, as federações têm que mudar e os clubes têm que se profissionalizar mais, aproveitando essa nova configuração. Então, assim, é coisa aberta que tem que fazer para a gente voltar, assim, a ter uma chance de pensar em ser o país do futebol. Quero perguntar para o Gabriel, todo mundo diz que o grande problema da seleção, a gente está falando ainda aqui de seleção, né? Foi essa safra que se tem no futebol brasileiro hoje, né? Mas será que na verdade não foram outros países que aprimoraram o seu futebol? Será que não foi como, por exemplo, o professor Rafa falou assim que existem outros interesses além do futebol no esporte? Então, olá Marcele, na realidade são vários fatores, né? O Brasil passou por uma transformação, sim, questão esportiva, até entrar a meados de 2000, mudando de democratização do esporte, não só no futebol, mas de outras centenas de modalidades esportivas. E eu acho que talvez o Brasil, não é que o Brasil ele não evoluiu no sentido literal, mas o Brasil parou. E as outras seleções que se qualificaram. O Brasil continua tendo um pensamento de quanto mais pessoas jogarem futebol, mais astros vamos ter. E talvez é o contrário. Quanto melhor for o trabalho desenvolvido com qualquer pessoa que queira jogar futebol, a gente tem uma qualidade. Então, a gente tem aí na Eurocopa, por exemplo, um país de 300 mil habitantes como a Islândia, chegando numa oitavas de final, com 300 mil habitantes, que é menor que Caxias do Sul. Assim, o grande problema do Brasil hoje, no sentido do futebol, é a qualidade do trabalho desenvolvido, no sentido de melhorar, aprimorar o que vem sendo feito na década de 30, 40, 50, mas que esses anos não vão voltar mais. Então o futebol não vai ser igual à década de 30, 40, 50, 60. Ele vai ter que se reinventar para a época atual, sendo ela que hoje a época é eletrônica, como a gente chama, né? As redes sociais, que a gente pode dizer que mudou, democratizou sim, porque hoje tu está numa rede social mundial. Então, o país do futebol tem acesso ao país do rugby, tem ao país do cricket, tem ao país do futebol americano, e tu tem acesso a essas informações que na década de 40, 50, 60 não tinha, né? Exatamente, toda essa globalização. Falando nisso, eu quero perguntar aqui para o Jossi, né? Quando deu 7-1 contra o Brasil, tu sentiu essa goleada ou não? No primeiro momento, sem dúvida, né? Eu acredito que esse 7-1 ele foi reflexo exatamente disso que o Gabriel falou. O Brasil ele parou, ele estagnou, ele se acomodou naquilo que ele entendia que era como o país do futebol. E os outros países, ao mesmo tempo, foram se reforçando, A Alemanha é um exemplo que ela veio se preparando há muitos anos, desde a categoria de base, assim, 7, 8 anos, para poder chegar aonde eles chegaram. Eles se prepararam para ser campeões aqui no Brasil. E tu achas que quem sentiu mais esse 7-1 foi a geração adulta? Porque pelo que a gente vê nas redes sociais, os jovens, ao invés de sentir um certo trauma, vamos dizer assim, eles tiraram proveito e criaram o que a gente chama de memes, né? Até a gente tem alguns ali para mostrar para o pessoal de casa que se tornaram bem famosos. Tu acha que teve essa sensação, não? Eu acredito que a geração mais nós aqui sentiu mais pelo fato de eu, claro, não vi a seleção de 70, mas ouço falar muito, vejo vídeos. Tem a seleção de 94, que foi a primeira seleção que eu vi, e a seleção de 2002 foi a última seleção que a gente pode dizer assim, que foi uma grande seleção, onde nós tínhamos jogadores diferenciados, que hoje a gente não tem mais grandes jogadores diferenciados, vamos dizer assim. Hoje nós temos o Neymar apenas na seleção. A gente pode chamar de jogador diferenciado. Em 2002 nós tínhamos o Ronaldinho Gaúcho, que era um jogador que tinha uma lucidez muito grande. Nós tínhamos o Rivaldo, que era um jogador muito bom. Nós tínhamos o Ronaldo, que definia. Hoje, infelizmente, nós temos muitos operários. O William eu acho um jogador muito bom, mas é um operário. Nós temos jogadores ainda que não tem aquele diferencial técnico que a gente espera de anos passados. Então eu acredito sim, essa geração
que está vindo, ela não sentiu tanto. Mas a nossa geração, eu acredito que sentiu. São adulta, né? Exatamente. Bom, assim como o futebol, o samba também é um elemento assim super importante quando a gente fala de identidade nacional. A gente vai finalizar esse segundo bloco com o Gessé do Cavaco, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Vou pedir então para vocês tocarem um samba pra gente. Correto, vamos lá. Palma na mão, palma na mão, palma na mão, palma na mão. Vamos de samba, hein? Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Quem na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Ah, moleque! Segue em frente, não se apavora. Quem na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer, é dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe um bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Vem daí! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Brincadeira tem hora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Ah, mulher. Manda essa tristeza embora. Brincadeira tem hora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Quem na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Segue em frente, não se apavora. Quem na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Vou chegar. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou com a vida de um lar. O que você quer é vadiar, vai 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 vadiar. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E hoje o programa, estamos falando sobre futebol. Afinal, ainda somos o país do futebol. Vou perguntar aqui para o Gessé do Cavaco. Gessé, tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo, tudo bem. Tudo jóia. Assim como o futebol... Primeiro de tudo, você acompanha futebol ou não? Acompanho, né? Temos aí algumas desilusões nos últimos 15 anos por ser gremista, mas acho que temos que fazer reformas também lá na Arena Tricolor. Não, todos os clubes. Até depois eu vou perguntar ali pro Bagatinho a respeito dos clubes. E pra ti, né, eu não sei se vocês que tocam pagode, tocam samba, vocês acham que no futebol a gente tá vendo que tem essa, vamos chamar decadência, um pouquinho forte dizer decadência, mas enfim, em compensação no samba, eu acho que esse cenário tá um pouco diferente. Não sei como é que tu percebe isso. Na nossa região aqui, até ele nunca esteve nos holofotes principais, né? Mas o samba sempre foi muito forte, eu acho que tem tudo a ver com o futebol, né? O próprio Grupo Revelação sempre trabalhou muito esse lado com o futebol na Copa do Mundo, em que o Brasil foi campeão, onde surgiram algumas canções, né? Que foram feitas especialmente para aquele tempo. E falando um pouquinho de ti aí, Gessé do Cavaco e banda estão há quanto tempo na estrada? Já são 18 anos de música, né? Na estrada aí. A rapaziada sempre me acompanhando há muitos anos aí, o Júlio César, Jason, que... Anderson e o Dani aí, né? Temos também mais outros músicos, né? Como a formação é reduzida, a gente veio mais para um samba mesmo, para a gente ficar bem à vontade, que tem tudo a ver com o futebol, né? Deixa eu voltar aqui para o professor Rafael. O futebol, dá pra gente dizer que o futebol ele é uma amostra das características do povo, por exemplo, aqui do Brasil? As características que a gente encontra no futebol. Esse jeito malandro. Tanto no campo como na torcida.
Então, o próprio futebol arte também. Agora, eu acredito, inclusive, que essa questão, né? Enfim, a gente tem aqui jogadores, ex-jogadores, né? Que podem até dizer melhor do que eu, mas eu acredito que essa tradição da ginga, enfim, da malícia, do improviso, né? Ela fazia parte do talento do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo, como já foi dito aqui, o futebol evoluiu para além disso, né? E talvez a gente fique muito ainda apegado a esse estilo, né? Que não é mais o tipo de futebol que se faz, né? E nós temos uma prova contundente disso, né? Perdemos para um time que decididamente tem muito pouca ginga, né? Muito pouco samba no pé, mas que conseguiu fazer 7 gols. Ah, não, sem dúvida. Né? Então, eu acredito assim que realmente o futebol evoluiu, né? E a própria sociedade brasileira, se não dá para se falar exatamente de evolução em termos de sociedade, mas ela também mudou, enfim. Já não é mais aquela questão da ginga, da malandragem, do levar vantagem em tudo na época do Gerson, né? Mas é uma questão já mais, enfim, de capitalismo globalizado. E até essa questão do símbolo da seleção, porque hoje em dia a camisa da seleção brasileira, acho que a gente usa ela é utilizada pela sociedade mais para se expressar politicamente, né, ultimamente, nos últimos tempos a gente tem visto isso, do que propriamente para se falar de futebol, não é? Foi, enfim, né, ela se transformou, né, pelo uso aí recentemente aí, né, e acabou ficando quase que um signo, né, de uma determinada vertente e uma determinada visão, né, política, mas por outro lado essa associação com o patriotismo, né? Que acaba tendo essa conexão, né? Acaba tendo essa conexão, ou pelo menos se tenta estabelecer essa conexão, né? Bom, a gente está falando de futebol, logo a gente pensa em seleção brasileira. Mas o futebol ele é mais que isso, ele também pode ser um elemento de integração e até de mudança de vida em algumas pessoas. A nossa equipe de reportagem foi inclusive acompanhar um caso assim. O futebol esteve presente, desde pequeno, desde os 5 anos, então eu joguei bastante tempo de juventude, dos 5 ali até os 17, até juvenil. Digamos que o futebol ele faz parte total do meu mundo, assim, tudo girou em torno do esporte, assim, né? Com o futebol eu conheci bastante gente, contatos que através do futebol me levaram para trabalhar na empresa, porque eu jogava, então eu conheci algumas pessoas que naquele meio fizeram eu ir trabalhar. E que fizeram ali eu começar a querer trabalhar e fui fazer Senai para mim ficar trabalhando lá e jogando. No meu caso, o futebol me ajudou muito, assim. Ele não me transformou num profissional, mas ele me transformou num cidadão. Através do futebol, sempre indo lá pequeno, assim, eu nunca bebi, nunca fumei, porque eu ia lá e a galera me falava lá dentro da juventude, joguei na UX também no futsal um tempo ali, sempre os treinadores pregavam isso, a gente não fumar, não beber, não ir pra festa, ter responsabilidade para ir nos treinos. Então, para mim, assim, lá do início, eu vim de uma família que não tem muitas coisas, assim, humilde, eu consegui me formar lá em engenharia e estou fazendo uma outra faculdade, agora outra graduação, graças ao futebol. Devo muito ao futebol e ao esporte, assim. Bastante, então ele teve uma grande influência na minha vida pessoal, com certeza. Tá, eu tô aqui com o Bagatini, que foi ex-jogador, ex-goleiro, né, de clubes como o Internacional de Porto Alegre, o Caxias, aqui de Caxias do Sul. E, você que viveu na pele essa coisa do futebol, né, de viver em clubes. Agora a gente saindo um pouquinho de seleção brasileira. Como é que você avalia a importância dos clubes de futebol? Porque a seleção a gente tem uma visão um pouco, essa coisa da safra. Mas no futebol nacional, nos clubes aqui do Brasil, como é que tu enxergas isso? Marcelo, eu estava ouvindo o professor e ele falou muito em malandragem, a ginga que o futebol tinha. Se nós retrocedermos 30, 40 anos, na realidade a opção da criança, a primeira brincadeira era uma bola. E é isso que desenvolvia a motivação para ele começar a jogar futebol. Os clubes iriam selecionar esses melhores e iam aproveitar o potencial dessa criança. Depois, com a entrada do empresário principalmente, a criança chutava uma bola, aparecia vários empresários já assinando com uma autorização dos pais para usufruir
e administrar a vida dessa criança. E principalmente, até depois da Copa de 70, no início da década de 70, a preparação física anulou muito a malandragem, a ginga. Porque hoje o craque já não tem mais espaço. Se fala aí, pensando em craque, é 1 ou 2 nomes que se vê. 3 nomes, Neymar, o Ronaldo, o Messi. E então o que acontece com o clube de futebol? Na realidade ele está tentando produzir o jogador, porque ele sabe que vai gerar na parte financeira bastante lucro para o clube. E essa internacionalização do futebol nos tirou do Brasil os principais jogadores. Então, esses vão para fora. E no momento que montam a seleção brasileira, eles vão buscar esses jogadores. Mas só que não existe aquela motivação natural para desenvolver um trabalho de equipe. Isso que as equipes estão perdendo e a seleção, principalmente a seleção brasileira, está perdendo. Antes, eu jogava futebol para chegar na seleção brasileira. Hoje, se eu for convocado para a seleção brasileira, isso vai me atrapalhar no meu clube. Exatamente, né? Atrapalha toda a vida. Agora, tocaste num ponto muito interessante, que é a questão financeira e a questão de equipe, que eu queria ver aqui com o Ivanir e com o Nilo, que atuam no futebol amador aqui de Caxias do Sul. Como é que vocês percebem isso? O futebol amador, ele tem essa pureza ainda do futebol? Oi, Marcele. Assim, o futebol amador é muito diferente do futebol profissional. São diferenças enormes. A desilusão que o pessoal tem com a seleção brasileira e com os nossos clubes é muito diferente. Hoje o futebol amador ele é muito forte no nosso interior e aqui, porque ele é um lazer, não é só o futebol. É ali no futebol amador, nas comunidades, onde muitas comunidades vivem do nosso futebol amador, que a gente encontra os amigos, que a gente conversa, que a gente brinca, que a gente vai numa janta, num almoço. Então, o futebol amador ainda é muito forte e é muito família. É programa de muitas famílias nos finais de semana. Se você pegar Caxias do Sul, hoje nós temos aqui e na nossa região 6 grandes campeonatos que acontecem simultaneamente, que envolvem milhares de pessoas aos fins de semana. Uma vez, tem jogo da seleção brasileira. Não se marcava o nosso futebol amador, a gente cancelava a rodada do futebol amador para ver o jogo da seleção brasileira. Hoje não. Hoje é mais importante o nosso futebol amador para muitas pessoas do que parar para ver o jogo da seleção brasileira. É isso que eu queria perguntar para o Nilo também, porque a gente tem, pelo menos até hoje, se mantém. Quando é Copa do Mundo, parece que o Brasil inteiro para, né? Você sente isso também, Nilo? Sentimos isso também. A prova disso é que o futebol amador ele está tendo uma força muito grande, exatamente completando o que o meu colega falou, da questão de família, da questão social. Nós temos campeonato aqui na nossa cidade, no nosso interior, que tem para a categoria de 55 anos, que deixaram de ser aquele tempo de só primeiro titulares e suplentes, que com 30 anos se parava de jogar futebol, que eu no profissional tinha isso, mas eles continuam com a atividade porque estão mantendo a própria comunidade viva e aquele anseio de estar presente no time de futebol da sua comunidade. Uhum. Eu vejo muito o futebol amador como um programa social de integração. Eu faço até uma questão. Se não tivesse o futebol, para essas pessoas que participam do futebol amador, o que estariam fazendo? Exatamente. E tem uma outra questão, você falasse de família antes, né? A gente fala muito da identidade brasileira, mas o futebol normalmente está associado aos meninos e às meninas. Vocês têm colegas meninas, guris? Não? Acho bom mesmo. Bom, gente, o nosso programa, infelizmente, já está chegando ao fim. Se você quiser acompanhar a nossa programação da UX TV, basta acessar o site uxtv.com.br. Agradeço a presença de todos vocês aqui, do pessoal do projeto SOS Vida. Obrigada, meninos. A gente fica por aqui e se vê numa próxima. Até lá. Muito obrigado, então, gente, pelo espaço. Música minha, vamos lá. Sai dessa, me deixa te fazer feliz. Te quero, te amo, você é o que eu sempre quis. Sai dessa, me deixa te fazer feliz. Te quero, te amo,
Aquela noite, aquele beijo que você me deu, aqui ficou e o coração não esqueceu.